Apocalipse capítulo 20, o versículo 12 e 13 diz o seguinte: E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que é santa, perfeita e eterna. Que o Senhor agora me ajude, dando do Teu poder para eu falar com clareza. Nos dê também ouvidos para ouvir, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite, nós estamos retomando o nosso estudo de escatologia, que nós já iniciamos há algum tempo já, estamos na 20ª, se não me engano, na 21ª semana desse estudo, e nós vimos na semana passada sobre o julgamento do grande trono branco. Inclusive, a gente encontra isso no versículo anterior do que lemos, nós lemos do 12 ao 13, o versículo 11, que é o anterior, diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Nós cobrimos sobre esse julgamento do grande trono branco na semana passada, e no versículo 12 e 13 que nós lemos, a gente vê que quem estava sentado no trono não era nada mais, nada menos que Deus, especificamente na pessoa de Jesus Cristo. E o trono branco, ele só tem um destino. Quem estiver presente no trono branco só tem um destino depois dele, e esse destino é o lago de fogo. Todo mundo que comparecer no tribunal, no julgamento do grande trono branco, do versículo 11, dali vai ir para o lago de fogo. Não tem outra alternativa, não tem outro destino. O grau do lago de fogo vai haver uma equiparação de acordo com como vivemos, mas o fato é que é o lago de fogo. E nesse lago de fogo, no momento desse julgamento do grande trono branco, já vai ter 3 ocupantes, já estarão presentes lá a trindade satânica. A gente vê isso no versículo 10, que é o anterior ao 11, como sempre é o caso, e diz assim o versículo 10: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Essa trindade satânica nós já vimos quando vimos o estudo sobre o anticristo e a besta e o falso profeta, lembrando que a besta e o falso profeta chegaram lá primeiro. O diabo chegou em terceiro lugar, mas nesse momento do trono branco, os 3 estarão já lá no lago de fogo. E se resta qualquer dúvida, a gente pode atestar aqui que o lago de fogo, esse castigo, ele é eterno, ele é constante. O versículo 10 deixa bem claro: de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, tem gente que acha, enganosamente creem, que o inferno é um lugar que você vai para pagar seus pecados, aí você sai. Não, é de dia e de noite eternamente, para todo sempre. Quem entra no lago de fogo não sai. Nós vamos ver na semana que vem em relação ao inferno. Inferno e lago de fogo são 2 coisas diferentes. Existe uma saída do inferno, mas é para o trono branco e do trono branco para o lago de fogo. Então não é nenhum conforto. Quem morre hoje sem Cristo vai para o inferno, vai ficar no inferno até o julgamento do trono branco, onde eles vão sair, vão ser julgados e condenados e lançados no lago de fogo. Mas lago de fogo e inferno são 2 lugares, são 2 coisas distintas. Nós vamos ver mais sobre isso especificamente na semana que vem, tá bom? Mas hoje nós vamos ver sobre outro aspecto do grande trono branco, do julgamento do grande trono branco. Nós vamos falar sobre os livros mencionados nesse texto que nós lemos. Nós vamos ver que esses livros, o que esses livros contêm, o que está escrito nesses livros, a quem esses livros são pertinentes. Esses livros têm um impacto em quais pessoas
exatamente, e nós vamos ver para que eles servem, o porquê desses livros. Então hoje nós vamos fazer um estudo sobre o livro da vida versus, fazer uma comparação com o livro das obras, o livro da vida contra o livro das obras. A gente leu no versículo 12, e viu os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Então, primeira coisa aqui, abriram-se os livros. Aí continua, e abriu-se outro livro. Então, existe essa separação, essa distinção, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Então, nós podemos ver, a primeira distinção é que existem duas categorias de livros. A primeira abriram-se os livros. Note que está no plural. Então, existem livros no plural. E, então, abriu-se um outro livro, singular. Então, nós temos livros, vamos entender que existe uma pluralidade, existe muito mais livros dessa categoria, do que esse outro aqui, que é um livro distinto, específico e único. O nome dele é fácil de a gente atestar, porque o texto fala. O outro livro, que é o da vida. Então, esse outro livro, o singular, a Bíblia fala, é o livro da vida, não resta dúvida. E o outro são livros plural, no plural. Então, apesar de não ser dado o nome, de ser chamado de livro das obras, nós podemos sim usar esse termo. A Bíblia não usa livro das obras. Mas entenda, por que a gente usa esse termo livro das obras? Porque as pessoas, esses mortos, serão julgados pelas coisas que estão escritas no livro de acordo com as suas obras, de acordo com o que fizeram aqui na terra. Então, um livro, o singular, é o livro da vida, e o outro livro, os outros livros, são os livros que contêm as obras das pessoas que serão julgadas. Então, nós podemos dizer que o singular é o livro da vida, e a Bíblia fala um bocado sobre o livro da vida, como nós vamos ver, e o outro é o livro das obras, ou os livros, plural, das obras, onde as obras de todas as pessoas que estão no julgamento do trono branco serão julgadas de acordo com o conteúdo. Tá? A Bíblia, como eu disse, não fala muito sobre o livro das obras, não fala muito, mas fala. Se você abrir comigo lá para Daniel capítulo 7, versículo 9, e se você não for rápido de Bíblia, eu vou ler para você aqui, Daniel 7, 9 fala assim: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Diga uma coisa, isso não é uma descrição praticamente idêntica de Apocalipse 20, do versículo 10, 11, 12 e 13, falando sobre o trono branco. Sabe o que é parecido? Porque Daniel está falando sobre o mesmo evento. Daniel, em Daniel 7, 9 e 10, essa descrição que eu acabei de ler, ele está falando sobre o que João está falando, que foi mostrado para João por Jesus Cristo lá em Apocalipse capítulo 20. É a mesma coisa. Então você vê os paralelos. E fala aqui, e abriram-se os livros. Note, plural. Plural é o quê? É o livro das obras, é os livros que vão ser usados para julgar as pessoas que vão ser julgadas aqui. Note que fala sobre o que sentou um ancião de dias. Esse termo ancião de dias está falando sobre Deus. Ancião de dias. Esse ancião de dias quer dizer alguém que sempre foi, sempre existiu. Ele é eterno, é um ser eterno, um ancião de dias. Tá? Ele não é nem velho, é mais do que velho, ele é eterno. Tá? Então, o que nós lemos aqui, abriram-se os livros, está falando sobre os livros das obras, pela qual as pessoas vão ser julgadas, como nós lemos aqui. Descrição muito parecida sobre o cabelo, a veste, fala aqui, complementa Apocalipse 20, onde fala que um rio de fogo sai do trono, e o rio de fogo, ele sai e vai dar onde? Vai dar no lago de fogo. Tá? Então, é nesse contexto que estará acontecendo o julgamento do trono branco. Tá? Agora,
A Bíblia fala relativamente pouco sobre o livro das obras, mas ele fala relativamente muito sobre o livro da vida. Por exemplo, só em Apocalipse, nós temos 7 referências. Aliás, é o livro que mais contém referência ao livro da vida, é o livro de Apocalipse, onde eu vou só falar rapidamente, só para constar aqui, Apocalipse 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, que nós lemos, e versículo 15 do capítulo 20, o capítulo 21, versículo 27, e o capítulo 22, versículo 19. Inclusive, o Apocalipse 20:15 fala assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o livro da vida, ele contém o nome das pessoas que são salvas, que foram salvas, que Cristo é o Salvador. Então, quem tem o nome no livro da vida não vai para o lago de fogo. Então, vai haver uma checagem no trono branco, onde vão checar primeiramente o livro da vida. Se o seu nome está lá, bom. Se não estiver lá, ele vai estar no livro das obras. E eles vão achar então o seu nome no livro das obras, e eles vão então julgar você, ou não você é salvo, você não vai estar lá, mas a pessoa vai ser julgada de acordo com o que está ali. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas existem outros exemplos. Por exemplo, Filipenses 4, versículo 3, Paulo escrevendo, ele faz referência ao livro da vida. E peço-te também, Filipenses 4, 3, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então Paulo aqui está falando sobre o livro da vida, e que os seus companheiros cooperadores de ministério, o nome deles está no livro da vida. Por quê? Eles são salvos. Então, Paulo faz uma referência a ele. Voltando para Daniel, nós lemos Daniel 7, vamos para Daniel 12, e os primeiros 2 versículos fazem referência a esse livro, e diz assim, Daniel 12, 1, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mais uma vez, vocês notam um paralelo desse trecho de Daniel, como é idêntico ao estudo e eventos escatológicos que nós estamos vendo. Sabe por quê? Tem um paralelo. Sabe por que é parecido? Porque é a mesma coisa. Quando fala aqui que vai ter uma grande angústia como nunca houve, ele está falando sobre a tribulação. E João fala a mesma coisa, ele fala, houve um tempo de angústia que nunca houve, nem haverá de ser. Jesus falou isso também, tá? Nós temos visto. Então, Daniel aqui está fazendo referência aos mesmos eventos que Jesus fez lá em Mateus e Lucas e Marcos, e os mesmos eventos que João foi revelado por Jesus Cristo no livro de Apocalipse. É a mesma coisa, daí a semelhança. Mas note que fala, todo aquele que for achado escrito no livro. Note, ele não fala livro da vida, mas ele fala o livro. O mesmo Daniel, quando fala sobre o tribunal do julgamento do trono branco, fala livros. Mas aqui que Daniel está falando sobre a ressurreição e a proteção dos justos, dos salvos, ele fala o livro, singular. Lembrando que o singular se refere ao livro da vida, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Tá bom? Então, é o mesmo evento que estão falando. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 20. Mas não vos alegreis, Jesus falando aos seus discípulos, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Onde é que os nomes estão escritos no céu? No livro da vida. Tá? Então, aqui foi quando Jesus empoderou os seus discípulos, eles saíram e eles expulsaram demônios, fizeram cura, fizeram uma série de coisas, eles voltaram alegres, estavam encorajados, estavam animados, e Jesus falou, isso é tudo muito bem, isso é tudo muito bom, mas sabe de uma coisa? Maior motivo de alegria não são os milagres que vocês fizeram, não é o poder de Deus trabalhando através de vocês, mas o motivo maior para você se alegrar é que vocês são salvos. O seu nome está escrito nos céus. Hoje em dia dá muito valor para milagre e sinais, e você vai para um culto, não aqui, mas o culto é julgado pelo número de milagres e curas e maravilhas que foi operado.
Sabe o que é muito mais importante para Deus e para a pessoa do que curas e maravilhas? Salvação. Quando nós saímos e falamos com as pessoas nas portas, nas praças, nas ruas, nas casas, e nós levamos pessoas a Cristo, aquilo é importante, aquilo é o motivo pelo qual a igreja está aqui. Jesus falou, milagre é tudo muito bom, tudo muito bem, mas o bom mesmo é que o seu nome está escrito no livro da vida. Hebreus 12, versículo 22, mas chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e o Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Escritos nos céus. Aonde que essas pessoas estão escritas no céu? No livro da vida, gente. No livro da vida. Então, faz uma referência, mesmo que não direta, não usa o termo livro da vida, mas, mais uma vez, o seu nome está escrito, no caso aqui, fala inscrito no livro da vida. Algo também curioso, que a gente pode deduzir sobre essa questão do livro da vida. A gente, quando evangeliza, a gente fala, né? Você pode ter certeza que o nome está no livro da vida, e uma vez que o livro da vida entra, não sai mais, porque ninguém perde a salvação, tudo bem. Agora, eu vou jogar aqui um pouquinho de areia na farinha de todo mundo aqui, tá? Eu não quero que vocês percam o raciocínio que eu vou levantar, para você não sair daqui mais confuso do que quando entrou, tá bom? Mas eu vou ler para você aqui o seguinte, Salmo 69, versículo 28, tá? Diz, isso aqui é o salmista falando sobre os inimigos de Deus e dele, que estão perseguindo. Olha o que ele fala aqui, ó, que eles, eu estou usando eles para dar contexto, o versículo começa simplesmente com sejam, tá? Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com os justos. Uai, pastor, riscado? Tem como o nome de alguém salvo do livro da vida ser riscado? Eu vou dar a resposta, não tem. Então como é que está dizendo aqui que vai ser riscado? E que não seja inscrito com os justos. Justos são os salvos. Onde que os justos está inscrito? No livro da vida. E fala aqui, não seja riscado do livro dos vivos. Livro dos vivos, o livro da vida. Aí vamos lá para Êxodo 32, onde temos Moisés pleiteando e argumentando por Deus em prol do povo, que Deus já estava por aqui com eles. E Moisés fala em Êxodo 32, versículo 31, assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Moisés falou, Deus, olha, o povo pecou, feio, agora perdoa eles, perdoa o teu povo, e Deus, se o Senhor não perdoar, me tire do livro da vida, perdoa eles, ó Deus, ou senão você pode me dessalvar. Mas pastor, e alguém pode perder a salvação? O nome de alguém pode ser retirado do livro da vida? Porque Salmos está dizendo, para ser riscado. Moisés falou, risca-me. Só para dar um contexto aqui, Moisés falou aquilo, mas lembre, Moisés está falando aquilo para enfatizar a importância. Ele falou assim, é tão importante para mim, Deus, que eu estaria disposto até a dar a minha vida. Que foi algo que quem fez? Cristo. Cristo foi contado como transgressor sem ser por nós. Então, aqui Moisés está uma espécie de fazer uma alusão a Cristo. Claro que ele não conhecia, mas apenas pela fé o enxergava. Mas note como existem algumas referências sobre riscar, tirar, não escrever. Tá? E em Apocalipse, vamos ver a última, que essa talvez é a mais objetiva. Apocalipse 22 a 19. É um aviso que Deus manda João colocar no livro, um aviso para que ninguém mexa com a palavra de Deus. Olha o que ele fala. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Veja bem, não interessa a ofensa, não interessa o que houve, mas aqui está dizendo que alguém pode ser tirado do livro da vida. No caso aqui, se alguém mexer na profecia desse livro. Mas independente do que isso seja ou não seja,
aqui está dizendo que quem fizer isso vai ter o seu nome tirado do livro da vida. Ah, pastor, então alguém pode perder a salvação? Não, não pode. Porque o livro da vida é o livro da vida, livro de salvação. Salvação nós sabemos amplamente que não se perde. Então, como então se explica isso? Será que o nome da pessoa é colocado, ou seja, é inscrito e escrito quando a gente é salvo? Eu fui salvo dia 21 de julho de 1991. Será que no dia 20 de julho de 1991 e antes o meu nome não constava no livro da vida? E às 8 horas da noite, mais ou menos, aquele dia, onde eu aceitei Cristo e eu fui salvo, aí foi colocado. É assim que funciona, pastor? Ou será que já é escrito antes de a gente aceitar a Cristo? Será que é isso, pastor? Será que uma vez escrito, o nome pode ser tirado? Como está indicando aqui? Será que a gente pode fazer alguma coisa? Porque aqui nós lemos Apocalipse e quem mexer nesse livro da profecia parece que pode. Então, é isso que está dizendo, pastor? Então, salvação se perde. Bom, eu vou dar uma explicação e eu peço que você ouça com bastante cuidado para não sair daqui dizendo que o pastor diz que salvação se perde, tá? Então, e se você acordou agora, você vai estar sem entender muita coisa, mas como ninguém está dormindo, é claro. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4, deixa claro que Deus, o desejo de Deus é que todo mundo seja salvo. Essa é a vontade dele. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ele quer que quantos homens sejam salvos? Todos. Se ele quer, então essa é a vontade dele. Fica claro, não é muito difícil, tá? Lá em 2 Pedro 3,9, nós temos assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então a gente vê que se perder e se arrepender estão ligados. Ele quer que todos, aliás, ele não quer que alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento através do conhecimento, a conhecer e se arrepender, ser salvo. Então, a vontade de Deus é que todo mundo seja salvo. Essa é a vontade dele. Essa é a vontade perfeita dele, é o que ele deseja, o que ele quer. Isso, no entanto, é uma realidade? Não. Mas, pastor, Deus é soberano, Deus pode, é verdade, Deus é soberano, Ele pode, mas nessa questão de salvação, essa decisão fica conosco. Jesus morreu por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele não amou só os que foram salvos, ele morreu por todos. Deus amou todos, o preço foi pago para todos. Jesus pagou o pecado do mundo, de todo mundo, de todos os tempos, foi pago. Então, já que essa é a vontade de Deus, o que acontece? O livro da vida, lembrando que aqui na Terra nós funcionamos no tempo Cronos. O tempo Cronos é o tempo cronológico, é o tempo sequencial, é um minuto após o outro, um dia após o outro. Tá? Nós estamos atravessando o tempo. Deus não vive no tempo Cronos, Ele vive no outro tempo. Tá? Na eternidade. Na eternidade, ontem, hoje, amanhã, é tudo a mesma coisa. Tentar explicar isso, a gente vê a crucificação como sendo algo no passado, uns 2000 e tantos anos atrás. Para Deus, a crucificação é tão presente quanto hoje é para nós, porque Deus, Ele transcende tempo e espaço, Ele está na eternidade, então Deus está presente não só em todo lugar, a gente tem esse conceito, né? Deus é onipresente, Ele está presente em todo lugar, mas Ele também está presente em todos os tempos. Ele está fora da cronologia humana, Ele não está dentro do nosso tempo, Ele está fora do nosso tempo. Por isso que a gente vê aparições de Jesus Cristo glorificado lá para Josué em Êxodo, por exemplo. Ele apareceu para Abraão e tomou dízimos dele. Ele era o príncipe de Melquisedeque, que era Cristo. Que não tem começo de dias, nem pai nem mãe, o eterno, aquele era Cristo. Cristo, então, ele aparece em várias áreas do tempo. Por quê? Porque Cristo, ele entrou no nosso tempo, viveu aqui uns 30 e poucos anos, morreu, ressuscitou e voltou para a eternidade, e aqui na eternidade, ele pôde voltar, para a gente é voltar no tempo, mas ele
se apresentou em vários lugares. Ele foi o capitão dos exércitos de Deus que apareceu para Josué antes de invadir Jericó. Era Deus, o mesmo Deus que apareceu em tantos outros lugares, o mesmo Deus que chamou Gideão, que apareceu para Sansão e outros. Era Jesus, era uma teofania, era uma aparência, uma manifestação do Cristo eterno, glorificado, aparecendo aos homens através de toda a Bíblia. Como que ele é capaz de fazer isso? Porque ele não está no nosso tempo, gente. Ele está fora do tempo. Com isso em mente, entendo que no tempo de Deus, o livro da vida, no tempo de Deus, ele contém todos os nomes de todas as pessoas que jamais viveram ou viverão ou vivem. Por quê? Porque Deus quer que tudo se salve. Então ele já colocou o nome de todo mundo. No entanto, na sua sabedoria eterna e perfeita, o nome de um indivíduo é tirado, riscado, removido do livro da vida quando a pessoa morre sem ter aceitado a Cristo, sem ter sido salvo. Porque depois que morrer não tem mais salvação. Então Deus deixa lá até o último instante, até o último momento, quando não tem mais jeito, a pessoa morreu. Então é tirado. Eu estou falando isso no tempo humano para a gente entender como funciona a coisa um pouquinho. Igualmente eu creio que isso acontece também que é tirado quando a pessoa chega num ponto em que ou ela perdeu a última oportunidade que ela vai ter de salvação. Ela passou do ponto onde não há mais retorno, por escolha própria. Para Deus sempre tem uma chance. Então, quando Deus vê que a pessoa morreu, ou já passou a sua última oportunidade, porque assim, o ser humano pensa, eu não vou ser salvo hoje não, amanhã, mês que vem, quando eu quiser. Gente, a salvação depende de duas pessoas. Sim, depende de nós, mas também depende de Deus. E se Deus não lhe der uma oportunidade, não lhe abrir o entendimento, não abrir o coração, não lhe der a convicção de sentir o arrependimento e sentir a condenação de Deus, ninguém pode ser salvo. Ah, porque eu quis. Não, não, não. É porque nós queremos e Deus quer. E quem traz o querer em nosso coração é Deus. Por isso que Paulo fala, como escaparemos? Tão grande salvação. Gente, não, salvação não é uma coisa leviana que o homem é salvo quando ele bem entende. Não, 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 não. Ele é salvo quando Deus, o Espírito Santo, vem, entra na vida daquela pessoa, bate no coração e você abre a porta. Mas pode ser que um dia você vá lá, agora eu vou lá abrir a porta, e Jesus não está mais lá. Por quê? Porque você perdeu a sua última chance. Quando que é isso? Eu não sei, e eu não quero saber também. Eu sei que a minha chance foi no dia 21 de julho, eu recebi, se foi a primeira, a terceira ou a quinta, realmente eu não lembro, eu creio que foi a primeira, mas eu fui salvo, pronto, está resolvido para mim. Então quando Jesus vem e bate a porta, não fique fazendo, vou já, não tem ninguém em casa, outra hora eu vou, não faça isso. Se Jesus bate, abra a porta, não fique brincando, achando que ele vai vir depois, ele pode não vir. Deus não tem obrigação de salvar ninguém, a verdade é essa. É pela sua graça e misericórdia. E muita gente acha que está fazendo um favor para Deus sendo salvo. O grande favor, a grande graça de Deus para conosco, não ao contrário. Então, quando aquela pessoa não é salva, aí então o nome é arriscado. É nesse contexto que a gente vê aqui sobre ser riscado, ser retirado, ser tirado, porque alguém que começa a mexer, você vê, alguém que começa a mexer na palavra de Deus, é sinal que é uma pessoa que não é salva. Uma pessoa salva nunca faria isso. Então está indicando. Então é alguém que não é salvo, mas quando você começa a mexer nas coisas de Deus, Deus fala, quem mexer nos livros, nas letras dessa profecia, eu vou já tirar o nome dele do livro da vida. Ou seja, não é e não vai ser salvo. Pesado. O que devemos fazer? Não mexer com a palavra de Deus. Não mexa, você entende que temos hoje no mundo centenas de traduções erradas, falhas da palavra de Deus. Um monte de tradução errada. Pessoas que mexeram com as palavras dessa profecia. Tá? Então, isso existe e Deus não gosta quando mexe na palavra dele. Já pensou você dá um recado para alguém? Ô Vitor, diga ali para o irmão Bruno, diga para ele que eu encontro com ele amanhã, meio-dia. Aí você vai lá e fala, Bruno, o pastor falou que encontrar com você. Não, no sábado,
às 10 da noite. Eu mandei você falar isso. Houve um problema aqui. Eu fui, ele não estava. Quando ele foi, eu não estava. Agora a gente brigou, saiu maior tapa aqui, foi para a delegacia. Por quê? Porque você mexeu nas minhas palavras. É a mesma coisa. Quando você mexe nas palavras de Deus, tem gente que vai morrer e vai para o inferno. Tem gente que vai criar doutrina e heresia porque mexeram nas palavras de Deus. Deus não gosta disso. Ok, vamos lá então. Amanhã é feriado também, né? Então deixa eu ir logo. Muito bem. Vamos lá então. O livro da vida e o livro das obras. Quem será julgado pelas suas obras? Isso é importante saber, muito pertinente o julgamento do trono branco. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, quem são esses pequenos e grandes que fala? Ouviu? Os grandes e pequenos. Aqui não está falando sobre estatura, entendeu? Por exemplo, o Lucas vai estar lá, que ele tem 15 metros de altura, parente do Golias, né? Da família dele. Ou se não, deixa para lá. Outra pessoa, um pigmeu, por exemplo. Não é isso, não é estatura. Aqui, quando fala grandes e pequenos, está falando que todo mundo, desde Adão. Claro, Adão não está lá, Adão era um homem salvo, mas todo mundo, desde os dias de Adão até o final do milênio, todo mundo, do rei ao mais inferior das pessoas, do mais rico ao mais pobre, do analfabeto para o mais graduado, ou seja, todo mundo, grande e pequeno. Está dizendo que vai ser todo mundo, não interessa a posição, se a pessoa era poderosa, influente ou não, não interessa. Todo mundo, grande e pequeno, vai ser julgado, seja lá aonde ou como eles estão, eles serão ressuscitados e julgados. Como assim, pastor? Fala aqui, e deu o mar os mortos. Você sabe o que acontece quando alguém que morre no mar ou é enterrado no mar? Marinha faz muito isso, está numa viagem no alto mar, marinha de guerra, marinha mercante, você não pode manter o corpo lá até zarpar ou chegar no próximo porto de chegada, de portuar. O que eles fazem? Eles fazem um sepultamento no mar, eles providenciam uma espécie de um caixão, lona, o que seja, e eles têm uma cerimônia lá e cai na água e vai-se embora. O que acontece com esse povo? Estão lá, mas mais tarde vão virar comida de peixe, assim como nós aqui vamos virar comida de minhoca. Tá? Essa é a verdade. E as pessoas que foram cremadas? Viraram pó, cinzas. E as pessoas que estavam num acidente de avião de carro que explodiu, pegou fogo, não acharam nem um dedinho, nem uma unha acharam, nem os dentes acharam. Essas pessoas, pois é, todo mundo vai ser ressuscitado, tanto para a glória, no arrebatamento, os mortos em Cristo vão ser ressuscitados. E aquele crente que morreu, foi enterrado no mar, aquele crente que estava nas Torres Gêmeas, lembra, completou 19 anos outro dia, tinha crente lá, e aí, não acharam o corpo metade, quase ninguém, acharam pedaços aqui e ali. Pois é, esses pedaços que você sabe que na física, uma lei da física, nós vivemos num sistema entérico, intrínseco, fechado, que não se cria nem se destrói matéria, ela apenas se transforma. Então, a matéria que compõe o seu corpo e o meu corpo, você pode queimar, triturar, espedaçar, fazer o que você quiser, mas você não vai destruir, você vai apenas mudar o estado dela. É como água. Tá? Quando se ouve história que a água está acabando no mundo, ou santa ignorância, gente, vivemos num sistema fechado. Como é que você destrói a alma? Você queima, ela vira vapor. Você congela, ela vira sólido. Você derrete gelo, vira líquido. Você não tem como destruir água, gente. Não tem como destruir água. Então, quando a gente está acabando água no planeta, é conversa fiada. Mas voltando aqui à história. Então, aquelas moléculas, aquela matéria que lhe compõe, que me compõe, ela pode mudar de formato, mas ela vai existir. E Deus vai pegar cada pozinho, seja lá, se foi enterrado no cemitério, no mar, você morreu numa explosão atômica, um vulcão, que seja. Deus vai juntar cada átomo, cada molécula, cada pedacinho, vai reformar você e eu no arrebatamento, mas também para o julgamento do trono branco. São esses os mortos que vão ser juntados
Tá? A gente lê isso aqui, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno. Todo mundo que morreu, a morte e o inferno, falaremos sobre isso semana que vem, mas eles deram. Tá? Deram para quê? Para ser ressuscitado. Lá em João 5:29 fala assim: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu só quero aqui mostrar isso. Aqui fala lá em João 5:29 sobre duas ressurreições, uma para a vida e outra para a condenação. Adivinha qual que é a ressurreição da condenação? A ressurreição da condenação é justamente a ressurreição das pessoas que morreram sem Cristo e estão no inferno. Eles vão ser ressuscitados para comparecerem ao julgamento do trono branco, para serem condenados no lago de fogo. Por conforto, mas é o que está falando. Duas ressurreições. Então, quem vai ser julgado? Todas as pessoas que morreram. O número total, a soma total de todas as pessoas que morreram sem Cristo vão estar no trono branco. Fisicamente ressuscitadas. Não é espiritual. Eles vão estar lá fisicamente, assim como nós, quem morrer sem Cristo vai estar fisicamente presente no tribunal de Cristo, e nós que estivermos vivos seremos transformados e estaremos fisicamente no céu. No trono branco também, os perdidos, os mortos vão estar lá fisicamente. Para isso eles foram ressuscitados. É o que está falando aqui esses versículos. Então, os mortos serão julgados, ou seja, não vai ter nenhum salvo no julgamento do trono branco. Jesus falou isso lá em Mateus, explicou um pouquinho, e ele está falando no contexto da ressurreição dos mortos, lá em Marcos 12, quando perguntaram o seguinte, vamos lá, Marcos 12:26. Ele respondendo, e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, então ele está falando sobre o quê? Ressurreição dos mortos, tá? Está respondendo. Quer saber a pergunta? Vai lá e leia, para a gente não perder muito tempo mais hoje, não adiantar mais. Não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Veja bem, quando Deus falou com Moisés na sarça que ardia, mas não se consumia, lá no deserto, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo dele, ele falou, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Diga uma coisa, onde é que estavam Abraão, Isaque e Jacó? Haviam morrido, ó. E Deus falou, eu sou o Deus dos vivos, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó fisicamente estão mortos, mas eles estão vivos. Esses mortos de Apocalipse 20 são os mortos que morreram sem ser salvos. Quem morre sem ser salvo está morto, morto, morto. Mortinho da Silva, fisicamente e espiritualmente. Abraão, Isaque e Jacó estavam mortos fisicamente, mas não espiritualmente, porque eram pessoas salvas. Tá? Os salvos, nós, quem aceitou Cristo, tivemos nossas obras colocadas na conta de Cristo. Tá? Estamos vendo aqui quem vai ser julgado pelas suas obras. Tá? Então, as nossas obras más, nossos pecados, foram colocados em Cristo. Romanos 1:8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aqui está dizendo que quem está em Cristo Jesus, ou seja, quem é salvo, não tem mais condenação. Por quê? Porque a gente é bonzinho, nunca fizemos nada de errado, não somos exemplares humanos, não. Porque a nossa culpa, o nosso pecado foi colocado em Cristo. Então não tem condenação. Porque tudo que eu fiz que merecia condenação foi colocado na conta de Cristo. Agora note que fala aqui, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso aqui não está falando sobre pessoas não ter condenação, quem anda segundo o Espírito, não a carne. Não. Para você andar segundo o Espírito, você tem que ser o quê? Salvo, gente. Como é que uma pessoa perdida vai andar segundo o Espírito? Não tem como. Então, quando fala aqui sobre andar segundo a carne, segundo o Espírito, está falando sobre quem é perdido e quem é salvo. Então, não tem condenação para quem é salvo. Por quê? Porque Jesus já pagou os nossos pecados. Tá? Então, toda a condenação do crente está em Cristo. Agora, quanto aos crentes carnais,
se é que de fato são crentes, porque é muito difícil você falar, isto aqui é um crente carnal, isso aqui é alguém que pensa que é crente. Tá? É muito difícil distinguir, porque um crente que vive igual ao mundo é indiscernível da pessoa do mundo, perdida. Agora, existem pessoas salvas que vivem igual ao mundo. Um exemplo, Ló. Aliás, eu posso citar todos os personagens da Bíblia, praticamente com exceção de José do Egito, eu posso mostrar como eles fizeram coisas que não deveriam ter feito. Tá? Então, a questão não é essa. A questão é que quando tem um crente que não vive como deve, as suas obras são julgadas, mas não para condenação. Elas são julgadas no tribunal de Cristo, que nós vimos umas semanas atrás. E eles são julgados, a condenação não é que vai ser condenado de perder o céu, eles vão ser condenados de perder galardão. Perder galardão. Lá em 1 Coríntios 3,14, falando sobre o tribunal de Cristo, se a obra de alguém, que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Aquele crente espiritual vai receber galardão. Versículo 13. Se a obra de alguém se queimar, o crente carnal, ou o crente que fez coisas que não são dignas de Deus, sofrerá detrimento. Detrimento quer dizer perda. Não perda de salvação, perda de galardão, que é o contexto. Sofrerá detrimento, mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Então, o tal será salvo. Por quê? Salvação não vem das obras. Então, o julgamento das obras do crente não é para condenação ou salvação, mas é para determinar o galardão. Mas ele vai ser salvo. Sofrerá detrimento, perda de galardão, mas o tal será salvo. A Bíblia fala, tá bom? Então, os mortos, fisicamente e espiritualmente, a essa altura do campeonato no tribunal de Cristo, eles terão que responder e receber o castigo eterno pelas suas obras. Aí não tem jeito. O crente suas obras vão ser julgadas para determinar o galardão. O perdido vai ter suas obras julgadas para determinar a condenação. Esse é a grande diferença entre o tribunal de Cristo, que é só para os salvos, vai acontecer logo após o arrebatamento, e o tribunal e o julgamento do trono branco vai acontecer no final do milênio, que é para determinar a condenação de quem é perdido. Aí o que vai ser julgado? Muito bem, vamos lá. Terminando na reta final, versículo 12. E vi os mortos pequenos e grandes que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. O que será que acontece com as boas obras dos perdidos? Afinal, como nós já vimos, não existe, salvo o perdido, alguém que é 100% bom ou 100% ruim. Não tem. Tá. Tem salvo muito bom, mas não 100%, e tem salvo muito ruim, mas não 100%. Tem perdido muito bom 100% e tem perdido muito mal, mas também não 100%. Então, ninguém é preto ou branco, 8 ou 80. Não, todo mundo tem um certo grau. Então, o crente, as obras más do crente foram colocadas em Cristo, e as minhas obras boas vão ser julgadas para determinar o meu galardão. O perdido, as suas obras más, eles vão ter que responder e pagar no lago de fogo, e suas obras boas. Eu falei outro dia, até Hitler, tinha alguns pontos positivos para ele. Apesar de ser um ser humano terrível. Mas nem o próprio Hitler é 100% ruim. Tá, 1% talvez é bom, mas nem ele. Mas o que acontece com as boas obras dos perdidos? Porque eles vão ser julgados pelas suas obras. Não fala suas más obras ou boas obras, suas obras, boas e más. Tá? Todo tipo de obra. Como vai ser feito? O texto diz aqui que eles vão ser julgados pelas suas obras, inclusive suas boas obras. As suas boas obras, elas vão ser usadas para amenizar a condenação no lago de fogo. Agora entenda, por mais bonzinho e por mais amenizante que fossem as boas obras, lago de fogo é lago de fogo. Você não quer nem colocar o dedinho, a pontinha do dedinho
no lago de fogo. Tá? Então não vai ser água agradável. Agora, haverá, porque Deus é justo. Porque haverá então uma diferença de condenação. E o que será levado em conta, inclusive, são as boas obras. Nenhuma boa obra é suficiente para se esquivar da condenação. Você pode ser uma pessoa que fez tudo certinho, foi honesto, vai para o lago de fogo do mesmo jeito. Não vai para as mais profundas das profundezas, mas vai para o lago de fogo. Mas quem vai para o lago de fogo, ele não é tanto julgado no que ele fez ou deixou de fazer. O julgamento e a ofensa principal, a condenação principal para quem estiver no julgamento do trono branco, é em relação a quantas oportunidades ele teve de aceitar a Cristo, mas rejeitou. Quanta luz lhe foi dada e ele disse não. Isso é o que vai pesar mais do que qualquer outra coisa. Jesus falou isso em João. E a condenação do mundo é essa, que a luz veio ao mundo, mas o mundo amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, o fato de a obra de alguém ser mal é uma relação de a pessoa amar as trevas ou receber a luz. Então, o julgamento principal é esse. Quantas vezes alguém ouviu o evangelho? Quanta luz ela recebeu? Quantas oportunidades ela teve de aceitar a Cristo, mas rejeitou? E isso vai pesar muito mais do que se ajudou aquela vovozinha a atravessar a rua aquele dia uma vez. Tudo vai ser computado, mas o grosso, o principal, vai ser o grau de luz e o grau de rejeição apresentado por aquela pessoa perante o evangelho. Então, alguém, e tem isso, a Bíblia fala sobre o joio, né? Que toda igreja tem joio, claro, menos a nossa, mas toda igreja tem joio. Você imagina alguém que passou a vida inteira numa igreja, ouvindo constantemente o evangelho na mensagem, nos apelos, mas nunca aceitando. Ah, mas pastor, se a pessoa for para a igreja, era uma pessoa honesta, digna, nunca fez mal a ninguém, ela não vai ser julgada pelas coisas que ela fez, tanto quanto pelo fato que a pessoa ouviu o evangelho 3.500 vezes e disse não, agora não, depois não estou interessado. Isso é o que vai pesar no julgamento do trono branco. Teve oportunidade, mas deixou para lá, outro dia, outra hora, depois, agora não. Isso sim é o que vai contar mais do que outra coisa.